capítulo 4. Pedir alguém que, por gentileza, pudesse abaixar aqui o ar-condicionado. João, capítulo 4, nós estaremos lendo a partir do versículo 1, conta a história da mulher samaritana. Todos nós conhecemos muito bem, mas faremos a leitura que diz assim a palavra do Senhor. A partir do versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais de seus discípulos, deixou a Judeia e foi outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. E foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de águas a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não precise mais voltar aqui para tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto dissestes com verdade. Disse-lhe então a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros... Perdão, irmãos. Mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Versículo 22. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher seu cântaro e foi à cidade, e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Vamos pular para o versículo 39, que diz assim:
E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou: disse-me tudo quanto tenho feito. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Como eu havia falado, esse texto é muito conhecido. E curiosamente, irmãos, João, quando estava escrevendo, ele aproximou dois episódios que são distintos, mas que têm uma grande semelhança. Ele colocou a história de Nicodemos próximo à história da mulher samaritana. O interessante é que Nicodemos, ele era um homem douto, ele era um homem conhecido, de boa fama, e tinha uma vida moral diante da sociedade. Porém, a mulher samaritana era exatamente o oposto. Ela não tinha uma vida moral, ela tinha uma vida corrompida, ela tinha uma vida inculta e reprovada pela sociedade. No entanto, tanto Nicodemos quanto a mulher samaritana precisavam ouvir o mesmo evangelho e precisavam ser transformados pelo mesmo evangelho. Isso porque o evangelho, ele nos coloca em pé de igualdade. Não importa se eu sou indouto, se eu tenho todo o conhecimento, se a minha vida diante da sociedade é uma vida totalmente exemplar, e as pessoas da minha vizinhança, ao meu redor, olham para mim e dizem: olha, ali vai um homem de moral, ali vai um homem aceito, estudado, que tem uma família exemplar, que tem os seus filhos exemplarmente seguindo um caminho honesto de justiça. Não adianta eu ter uma vida moral diante da sociedade, porque eu estou tão perdido quanto aquele que está ali assaltando, roubando, furtando, fazendo todo tipo de atrocidades. O evangelho, ele nos iguala. Todo ser humano, por maior que ele seja, ele precisa do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele precisa ser transformado pelo evangelho do Senhor Jesus Cristo. E esta mulher, ela precisava disso. Ela precisava da água da fonte, da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos algo interessante aqui nesta mensagem, e eu gostaria de falar sobre algumas lições que Jesus nos ensina no Evangelho de João, capítulo 4. Jesus nos ensina algumas coisas com essa mulher, e nós podemos absorver isso para as nossas vidas, nós cristãos transformados pelo Evangelho do Senhor. Jesus, ele vai dizer, a primeira coisa que ele vai nos ensinar através desta história encantadora, através dessa história de transformação, a primeira coisa que Jesus vai nos ensinar neste texto é que não devemos perder tempo com coisas irrelevantes e que nada colaboram para o reino de Deus. O texto se inicia falando que estava havendo um burburinho, que estava havendo um comentário, e o comentário era este: Jesus batiza mais discípulos do que João. Porém, isso de nada acrescentava para o reino de Deus. E o interessante é que nós, seres humanos, gostamos dessas coisas, desse assunto. Qual é a igreja maior? Qual é o que prega mais? Quem é que fala mais bonito? Quem é que tem mais eloquência? Quem é que tem mais obras? Quem é que faz melhor? Jesus, ele deixa Samaria, ele deixa a Judeia e vai para a Galileia, exatamente porque Jesus estava sabendo que aquele argumento e aquele burburinho que estava rodando não acrescentava em nada para o reino de Deus. Era uma discussão inócua, era uma discussão que não trazia nenhum acrescento para o reino de Deus. Jesus aqui está nos ensinando, irmãos, que nós devemos valorizar, acima de tudo, as almas
e nos deixar de preocupar com aqueles argumentos e assuntos que não acrescentam para a nossa vida espiritual, que não nos levam para mais perto de Deus, que não nos levam para mais perto da graça do Senhor. E muitas vezes nos perdemos e entramos em assuntos, em debates, em questionamentos, em diversas discussões, em coisas que acontecem na vida da igreja, no nosso dia a dia, que nos afastam daquela que é a prioridade da igreja, que é pregar o Evangelho da graça de Deus para o mundo perdido e caído. Aleluia! Precisamos, irmãos, aprender com Jesus uma primeira lição: não dê ouvido para assuntos irrelevantes. Não dê ouvido e nem leve para frente coisas que venham a denigrir irmãos, que venham trazer algum tipo de prejuízo para o reino de Deus, mas seja um instrumento de Deus para que o Evangelho do Senhor cresça, para que o nome do Senhor Jesus seja exaltado, para que Deus seja louvado. A segunda coisa que eu aprendo com Jesus nesta história é que Jesus não mede nenhum esforço quando se trata de uma alma, quando se trata de uma vida perdida que precisa ser transformada. Jesus não mede esforços. O texto diz no versículo 4 que era necessário que Jesus passasse por Samaria. No entanto, essa necessidade não é uma necessidade geográfica, porque havia 3 caminhos que Jesus poderia escolher para ir da Judeia para a Galileia, sem ser necessário passar por Samaria. Mas João, ao escrever esse texto, vai dizer que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Eu entendo aqui que havia uma agenda de Deus para aquela mulher naquele dia. Havia algo que Deus determinou para aquela mulher naquele dia. Era necessário que aquela mulher recebesse a visita de Jesus. Como eu disse, Jesus poderia escolher outros caminhos, por mais que o caminho por Samaria fosse mais rápido. Era um caminho conflituoso, porque envolvia uma grande dissensão, uma grande discussão histórica. Judeus e samaritanos tinham uma rixa maior do que brasileiro e argentino. Era conflituoso passar por ali, daria problema, traria confusão. Ao passar por ali, com certeza Jesus e os seus discípulos seriam desprezados, mas Jesus não mede esforços quando se trata de uma vida. Aleluia. Jesus não está preocupado com o que vai acontecer ou com os esforços que ele vai ter que ter para alcançar aquela mulher. E muitas vezes, irmãos, colocamos tantas barreiras para não cumprir aquilo que Deus tem para nós, que é alcançar vidas para o reino do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes colocamos barreiras, dificuldades, problemas? Meu irmão, não meça esforços. Domingo passado eu tive a oportunidade de estar indo ministrar a palavra do Senhor em uma igreja que ficava ali, que fica ali em Honório Gurgel. E ao ir, a minha igreja ficava dentro de uma comunidade. Tivemos que sair do carro, tirar aquela barricada que eles colocam, afastar, para poder passar com o carro, poder entrar. E eu fui lá e cheguei à igreja. E na nossa mente a gente fica se perguntando assim: nossa, mas olha o risco que eu estou correndo, olha o perigo que eu estou correndo. Mas fui, meu irmão, e preguei ali naquela noite. E naquela noite havia um jovem de 24 anos que estava distante do Evangelho do Senhor. E ao ouvir a mensagem, ele foi quebrantado. E ele levantou uma de suas mãos e se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. E naquele momento Deus falou comigo: não meça esforços. Eu quero te usar para alcançar vidas. Não coloque dificuldades, enfrente o que tiver que enfrentar. E quantas
colocaria o Evangelho do Senhor como prioridade. Jesus estava determinado a enfrentar o que fosse, porque havia uma agenda do céu em Samaria. Havia uma mulher que precisava ser transformada. Havia uma mulher que já tinha experimentado 5 casamentos e agora, desgostosa da vida, estava com um marido que nem dela era. Havia uma mulher que precisava ser transformada ali em Samaria. E Jesus, não mediu esforços. Ele falou: eu enfrento o que tiver que enfrentar. A terceira coisa que eu aprendo com Jesus neste texto é que para Jesus não existe tabus no tocante à evangelização. Veja, irmãos, imagine se Jesus chegasse ali para aquela mulher e diante de tanta dificuldade, porque culturalmente Jesus estava enfrentando alguns tabus. O primeiro tabu que Jesus estava enfrentando era que aquela mulher era samaritana. Nos dias de Jesus, judeus e samaritanos não se falavam. Um considerava o outro imundo. No cântaro onde um lavou os pés, o outro não bebia. Ou melhor, no cântaro onde um bebeu, o outro não lavava os pés. Havia uma rivalidade. Eles não tinham contatos. Era uma briga milenar que já se arrastava há muito tempo. Desde que os judeus saíram do cativeiro, aflorou essa discórdia entre esses povos por questões culturais. O primeiro tabu que Jesus quebra é que aquela mulher era samaritana. O segundo tabu que Jesus vai quebrar é que um homem não conversava em público com uma mulher. Um rabino não conversava em público nem com a sua esposa. Tanto é que quando seus discípulos voltam, porque o texto diz que eles foram comprar alimento, quando os discípulos voltam, o texto vai dizer que eles ficaram maravilhados, como que escandalizados pelo fato de Jesus estar conversando com uma mulher. Jesus, ele não encara os tabus. Jesus, ele não se preocupa com os tabus. Ele não se preocupa com o que vão falar dele. Ele não se preocupa se vão falar da sua reputação. Por que Jesus está conversando com uma mulher? Não, ele não se preocupa com os tabus, porque ele estava mais preocupado em transformar aquela vida e através daquela vida transformar outros samaritanos que seriam alcançados por meio daquela mulher. Quantos tabus você precisa enfrentar? Qual é o tabu que você precisa enfrentar para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus? Qual é o tabu que você precisa quebrar no seu trabalho para falar do amor de Jesus para aquela pessoa que você sabe que está perdida? Qual é o tabu que você precisa quebrar? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A quarta lição que eu aprendo com essa mulher é que eu aprendo com Jesus através desta mulher é que Jesus, ele procura antes de tudo despertar a simpatia desta mulher. Veja, irmãos, imagine se Jesus chegasse ali falando de imediato: olha, mulher, você precisa ser transformada, porque você está vivendo uma vida promíscua. Com certeza aquela mulher não daria ouvidos, ou então ele criaria uma grande barreira para que aquela mulher pudesse ouvir e se atentar para o que Jesus poderia falar e transformar a sua vida. No entanto, Jesus, ele chega ali e a primeira coisa que ele faz é mandar os seus discípulos ir comprar alguma coisa para que eles pudessem comer. E chega a ser engraçado, irmãos. Imagine você, 13 homens,
querendo naquele momento era ter um momento a sós com aquela mulher. Ele queria ficar sozinho. E há momentos na nossa vida em que Jesus afasta algumas pessoas, porque o objetivo dele é ter um tete-a-tete conosco, é ficar a sós conosco, é falar conosco. Muitas vezes você vai precisar trancar a sua porta e sozinho falar com Deus. Existem momentos em que Deus quer ter um momento a sós conosco. Jesus manda os discípulos irem comprar. Ele afasta os seus 12 discípulos. E então Jesus se assenta e aguarda aquela mulher. E a forma que Jesus encontrou para criar uma ponte, para entrar e começar a ter um contato com aquela mulher, é fazendo um pedido. Jesus pede para que aquela mulher lhe desse algo de beber. Jesus poderia fazer um milagre extraordinário para chamar a atenção daquela mulher. Jesus poderia fazer sair água de qualquer lugar dali. Jesus poderia fazer algo extraordinário. Mas Jesus está mostrando para nós que coisas simples podem quebrar barreiras para que nós entremos em contato com pessoas, porque essas pessoas precisam ser transformadas pelo Evangelho do Senhor. Coisas simples, irmãos, que você faz no seu trabalho, que você faz na sua vizinhança, pode ser algo grande e uma porta gigantesca para que você possa entrar e falar do amor de Deus a pessoas que estão perdidas. A porta que Jesus encontrou naquele dia foi fazer um pedido: dá-me de beber, dá-me de beber. Jesus pede àquela mulher que lhe desse um pouco de água. Precisamos, irmãos, fazer uma leitura simples das pessoas, do que elas são, do que elas gostam, para poder criar uma ponte para que a palavra do Senhor seja ministrada ao coração das pessoas. Qual é a ponte que você precisa criar para quebrar barreiras? Qual é a ponte que você precisa quebrar para falar do amor de Jesus àquela pessoa? Outra lição que Jesus nos deixa é que Jesus ele vai ser sábio e nos ensina com essa sua sabedoria. Jesus ele então desperta uma curiosidade no coração daquela mulher. Quando Jesus pede água àquela mulher, a mulher se escandaliza. Ela observou que aquele homem era judeu. E ela sabia do conflito que havia. Ela se escandaliza e fala: como tu que és judeu, pedes de beber a mim que sou mulher samaritana? Você está louco? Como que você está falando comigo? Como que você está me pedindo água? Jesus então, ele vai encontrar uma brecha para jogar dentro do coração daquela mulher curiosidade. Jesus vai falar para ela: mulher, se você soubesse quem é que te diz dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. No mínimo 3 questionamentos ficaram na cabeça daquela mulher. Quem é este que fala comigo? Segundo questionamento: que água viva é esta que ele tem para me dar? Terceiro questionamento: o que é esse dom de Deus que ele fala? Jesus disse: mulher, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu me pedirias e eu te daria água viva. A mulher fica completamente assustada, e isso desperta no seu coração uma curiosidade terrível. É como que Jesus estivesse jogando sal na boca dessa mulher para gerar no seu coração sede. As pessoas, irmãos, elas precisam não só ver na nossa vida, mas também nas nossas palavras algo que chame a atenção delas. Muitas vezes apresentamos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo de uma maneira tão pobre, de uma maneira tão sem entusiasmo,
de uma maneira tão pequena. A minha vida e a sua vida, as minhas palavras e as suas palavras precisam despertar nas pessoas que não conhecem a Jesus esta curiosidade. O que é isto que esse homem vive? Por que ele fala desse Jesus com tanta alegria? Por que ele age desta forma? Por que ele tem esse coração tão alegre e feliz? Por que diante das dificuldades ele não desiste, ele continua confiando neste Deus? Jesus está levando aquela mulher a diversas curiosidades. Eu quero essa água viva. O que é essa água viva que ele tem para me dar? O que é essa água que pode saciar minha sede para sempre? O problema da nossa evangelização é que muitas vezes apresentamos um evangelho sem vida, sem vibração, sem contentamento. A sua vida precisa ser um despertamento para os que estão à sua volta, no seu dia a dia, de tal forma que desperte nelas a curiosidade para querer experimentar e viver a mesma coisa que você vive. Aleluia. Para poder servir e adorar o mesmo Deus que você serve. Aleluia. O interessante é que no versículo 11, o texto vai dizer que aquela mulher vira para Jesus e faz uma pergunta para ela: mas que água viva é esta que você tem para me dar? Se você não tem nada para retirar a água do poço que é fundo, que água viva é esta que você está falando? Se você que me pediu água primeiro, você não tem nem um balde, você não tem nem um cântaro para tirar a água do poço, e como você me oferece uma água viva? Interessante é que no versículo 11 ela fala do poço, e o poço lembra águas limitadas. Porém no versículo 14, Jesus responde a ela: não de um poço, mas de uma fonte. E uma fonte tem águas ilimitadas a jorrar para a vida eterna. Jesus tinha algo muito maior do que aquela mulher esperava. Jesus tinha algo que poderia saciar a sede daquela mulher. Jesus tinha mais do que um poço. Mulher, eu não vou te dar um poço, porque um poço tem poucas águas. Esta água que você retira desse poço, ela sacia sua sede hoje, mas amanhã você vai precisar vir aqui de novo para pegar um pouco mais de água, porque essa água sacia sua sede temporariamente. Mas eu tenho, mulher, uma fonte, e essa fonte, ela não vai saciar a sua sede temporariamente, ela vai saciar a sua sede eternamente. Eternamente. Mulher, eu quero te apresentar algo melhor, uma coisa maravilhosa para você vivenciar. Eu quero saciar a sua sede por completo. E foi uma curiosidade tão grande que brotou no coração daquela mulher, que no versículo 15 ela responde e ela diz: eu quero essa água. Senhor, dá-me dessa água para que eu beba, eu não precise mais retornar ao poço. Veja que a mulher não entendeu o que Jesus estava falando, mas a mulher quis a água. Talvez as pessoas de início não vão entender o que você está falando, mas ao olhar para a tua vida, elas vão querer viver essa experiência tremenda. Aleluia. Entendeu? Uma questão de tempo. Glória a Deus. Ela não entendeu. Ela estava pensando que Jesus ia dar para ela uma água que ela não precisasse mais voltar naquele poço para todo dia pegar água. Veja que esta mulher que nós falamos no início, inculta, que tinha uma vida moral diante da sociedade totalmente depravada, ela não entendeu o que Jesus estava falando. Mas o Nicodemos, que era um homem culto, que era um homem reconhecido, que era um homem que tinha um conhecimento, também não entendeu o que Jesus falava quando ele falou que ele precisava nascer de novo. Ele interpretou da seguinte forma: então eu precisava voltar para o ventre da minha mãe para nascer de novo.
não é a sua capacidade. O que faz uma pessoa entender o Evangelho não é a quantidade de diplomas que ele adquiriu na sua vida, porque o Evangelho se entende espiritualmente e só o Espírito Santo pode abrir a mente do homem para que ele possa compreender e ser transformado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nem Nicodemos, que era um homem culto, inteligente, nem a mulher que era inculta, ignorante, entendiam o que Jesus estava falando. Mas Jesus explicou para ela o que ele estava falando. A mulher não entendeu a comparação. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher é que as coisas desta vida não podem nos satisfazer por completo. Os poços da vida satisfazem momentaneamente a nossa necessidade, mas existe uma água que, quando ela é derramada no terreno seco do coração do homem, ela traz irrigação, ela faz brotar frutos novos. Existe uma água que, quando vem no coração do homem, sacia a sua necessidade por completo. Irmão, não vai ser o sucesso que vai satisfazer você por completo, não vai ser o dinheiro que vai te satisfazer por completo, não vão ser os prazeres deste mundo que vão te satisfazer por completo. Por isso que quem vive ao seu bel prazer satisfaz a sua vontade hoje, mas amanhã precisa satisfazer de novo, porque ele nunca está completo, porque a água do poço, porque o poço que esse mundo tem para oferecer para nós é um poço que só sacia sua sede temporariamente, mas a fonte que Jesus tem para oferecer, ela não sacia temporariamente, ela sacia para a vida eterna. É isso que Jesus quer dar para você nessa noite. É esta água que Jesus quer te oferecer nessa noite. É esta água que Jesus tem aqui, como foi cantado aqui. Existe um rio, esse rio, ele quer se instalar no seu coração, ele quer brotar frutos dentro do seu coração. João capítulo 7, versículo 38 vai dizer: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva fala de vida abundante, fala de vida alegre, fala de poder do Espírito Santo de Deus. É um rio de águas vivas, é uma vida abundante, é uma vida feliz, é uma vida satisfeita. É isso que Jesus quer oferecer. A sexta lição que eu aprendo com Jesus é que Jesus queria gerar naquela mulher necessidade de arrependimento. Veja você que Jesus primeiro criou uma ponte para conseguir a simpatia daquela mulher. Depois Jesus coloca curiosidade na mente daquela mulher, mas não era suficiente. Jesus precisava criar naquela mulher necessidade de arrependimento. Veja que Jesus usa métodos diferentes. Ele usa um método com Nicodemos, ele usa outro método com esta mulher, mas em nenhum desses métodos ele relativiza a verdade. E a verdade é que o Evangelho da Graça, ele precisa gerar no coração do homem caído arrependimento. Porém, Jesus sabia a hora certa de falar que aquela mulher precisava ser transformada. Primeiro ele faz contato, primeiro ele ganha a confiança da mulher, depois ele fala para aquela mulher da sua vida promíscua e da necessidade de transformação. O problema é que nós queremos pregar para as pessoas e já falamos de imediato: você está em pecado, vai para o inferno. Você já buscou entender o porquê aquela pessoa está ferida? Por que aquela pessoa está caída? Você já buscou entender que aquela pessoa talvez tenha sido abandonada, tenha sido rejeitada, tenha sofrido nessa vida? Busque primeiro contato
fale da transformação. E quando você falar, a pessoa vai dar ouvido, ela vai entender, ela vai saber que precisa realmente disso, que precisa realmente dessa transformação, porque esta obra não é nossa, esta obra é do Espírito Santo de Deus. Jesus diversifica os métodos, mas não a verdade. Jesus provoca dentro daquela mulher uma necessidade de arrependimento. O Evangelho da Graça, ele diz para nós isso: eu preciso ser transformado, para isso eu preciso me arrepender dos meus pecados. Seja você rico ou pobre, seja você religioso ou cético, você precisa ser transformado. Você precisa de arrependimento. Você precisa dizer: Senhor, eu venho aqui me arrepender porque eu tenho contrariado a tua lei. Eu tenho feito aquilo que não te agrada. Eu tenho corrompido. E eu tenho defraudado os teus estatutos. Jesus desperta naquela mulher um desejo de transformação, quando Jesus diz para ela: mulher, chame o teu marido. Vai chamar o teu marido? A mulher vira para Jesus e fala: Senhor, eu não tenho marido. Jesus diz para ela: você disse bem, porque já tiveste 5. E o que você tem agora não é teu. Provavelmente aquela mulher passou por 5 casamentos e agora estava vivendo uma vida com um homem sem querer entrar no compromisso do casamento. Jesus diz para ela: mulher, você já teve 5. O que tu tem agora não é teu. Você precisa de transformação, mulher. Você precisa encontrar a felicidade em Jesus. Porque talvez você saiu do primeiro casamento, porque talvez você foi para o primeiro casamento achando que esse seu casamento te traria alegria. E alguma coisa aconteceu que te decepcionou, e você foi para o segundo casamento, talvez procurando essa alegria, essa satisfação, e também não encontrou. E agora, nem mais casar você quer. Mas eu tenho para você uma alegria. Eu tenho para você uma satisfação. Porque você não vai encontrar alegria no casamento, você não vai encontrar alegria no dinheiro, você vai encontrar alegria em Jesus. Então todas as outras coisas vão ser motivos de alegria, porque a sua alegria está baseada na rocha, ela está em Cristo Jesus. Nós precisamos ter esse tato, irmãos, esta sensibilidade que Jesus tinha para alcançar os corações. Nós precisamos: Senhor, me dê estratégias para despertar essa simpatia nas pessoas. Me dê estratégias para encontrar o momento certo de entrar com a tua palavra, de dizer para essa pessoa que ela precisa ser transformada e que ela precisa ser mudada. A última coisa que eu aprendo com Jesus é que Jesus, ele ensina e instrui aquela mulher. O texto diz que a mulher, quando Jesus diz para ela que ela já teve 5 maridos, o que ela tinha agora não era dela, o texto vai dizer que a mulher, ela vira para Jesus e disse: Senhor, aonde nós devemos adorar? Alguns interpretam isso como que aquela mulher estivesse mudando de assunto. Alguns interpretam isso como se aquela mulher estivesse mudando de assunto porque aquele assunto se tornou constrangedor para ela. Eu não acredito assim. Eu acredito que ao ouvir tudo aquilo que Jesus tinha para ela, aquela mulher então despertou um desejo: eu quero adorar o Senhor. Eu quero adorar o Senhor. Mas eu aprendi a vida inteira que o lugar de adorar o Senhor é no monte. Porque foi isso que eu aprendi. Os samaritanos falam isso. Mas tu és judeu. Quem veio falar comigo, quem veio e trouxe essa mensagem poderosa ao meu coração, é um judeu. E os judeus dizem outra coisa. Eles dizem que se deve adorar no templo. Então aquela mulher vai indagar Jesus e dizer: Senhor, eu entendo que a
dizendo para Jesus assim: Senhor, eu quero adorar esse Deus, eu quero me arrepender, eu quero essa água, eu quero, mas aonde eu devo adorar? É no monte? É no templo? Eu estou disposto a adorar onde for, mas eu preciso dessa transformação. E aí Jesus passa a instruir. Jesus disse: mulher, não é no monte, nem é no templo. Na verdade, mulher, Deus é Espírito, e o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade, seja no templo, seja no monte, seja em casa, seja indo para o trabalho, seja voltando da faculdade, seja em qualquer lugar. Mulher, você precisa adorar a Deus em todos os momentos da sua vida. Aquela mulher precisava de instrução. Não basta apenas pregar o Evangelho, não basta apenas falar do amor de Jesus. Eu preciso instruir, eu preciso caminhar lado a lado, eu preciso acompanhar, eu preciso ser alguém que vai ajudar aquela pessoa nos primeiros passos. É isso que Jesus está nos ensinando, é isso que Jesus está falando para nós. Ele passa a instruir: olha, você deve fazer assim, você deve fazer assim, e assim, e assim. E aquela mulher foi completamente transformada por esse Evangelho, por essas palavras de Jesus Cristo. Tanto foi transformada, que no versículo 28 e 29, o texto vai dizer que aquela mulher deixou o cântaro. Ela pegou o seu cântaro e deixou de lado, porque a necessidade da água ficou para trás. Naquele momento, aquela mulher estava recebendo algo tão maravilhoso, que o que ela veio buscar ali, ela já não mais se preocupava. Ela deixou o cântaro e foi até a cidade. E quando ela chegou na cidade, ela abriu a sua boca e ela falou: olha, está ali um homem que falou tudo que eu vivia. Este homem é o Filho de Deus, este homem é o Messias. Oh, aleluia! Qual é a necessidade que você viu aqui? Estão oferecendo um evangelho para suprir as necessidades momentâneas. Jesus mostra que as necessidades momentâneas se tornam pequenas quando o Evangelho de Deus alcança o coração do homem e sana e traz para ele a satisfação da maior necessidade que ele tem, que é do Senhor Jesus Cristo. A necessidade momentânea fica de lado, ela deixa para lá e ela começa a anunciar, a falar de Jesus. E o texto vai dizer no versículo 39 que muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher. Muitos dos samaritanos creram nele pela palavra daquela mulher. Oh, meu irmão, talvez você entrou aqui para satisfazer uma necessidade, e Jesus está dizendo para você: não é essa necessidade que eu quero satisfazer. Eu quero satisfazer a necessidade maior da sua vida, que é me ter como Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero satisfazer essa necessidade, eu quero satisfazer esta necessidade. Eu gostaria de convidar o ministério de louvor para nós cantarmos aquele louvor Existe um Rio. Meu irmão, nesta noite, com os olhos da fé, você pode contemplar que há um rio aqui neste lugar. Há uma água que vem do céu aqui neste lugar. Jesus quer saciar sedes aqui nessa noite. Jesus quer pegar corações que estão ressecados. As adversidades da vida criaram rachaduras, sequidão. Mas Jesus nessa noite está dizendo: eu sou a água viva. Eu sou a água viva, que não vou caber dentro
jorrar para sempre dentro do seu coração. Existe um rio aqui nesta noite. Eu vou te convidar a se colocar de pé e adorar o Senhor Jesus, dizendo: Senhor, eu quero este rio, eu quero esta fonte, Senhor, eu quero esta fonte, porque eu já tenho buscado muitas alternativas e nenhuma delas tem saciado a minha sede. Eu pensei que ao me casar eu teria satisfação nessa vida, mas eu continuo necessitado. Eu pensei que tendo um filho eu satisfaria esta minha dificuldade, esta minha dor.